Existe uma pergunta que de vez em quando passa pela minha mente e eu reflito e eu gasto algum tempo pensando nisso. A pergunta é: será que vale a pena ser um cristão? Qual é a vantagem, na verdade, de a gente adotar uma postura pró-Jesus, ao lado de Jesus, de seguir a Jesus, de nos comprometermos em seguir e obedecer a palavra de Deus? O que eu tenho a ganhar com isso? Vale a pena num mundo tão confuso, num mundo que tem tantas opções, que tem tantas oportunidades, em que aparentemente quem não merece sai ganhando, quem não faz por merecer tem certas vantagens que eu não alcanço, que eu não consigo. Será que de fato vale a pena ser um cristão? Eu fico pensando naquelas pessoas que recentemente tomaram uma decisão por Jesus, aqui no domingo passado, e que quem sabe já começam a lidar com essa realidade, e a pergunta vem: vale a pena ser um cristão? O que eu tenho a ganhar com isso? Ou então, em que base eu devo firmar a minha fé? Em que base eu tenho que apoiar as minhas convicções para que eu chegue à conclusão de que vale a pena? Vale a pena abraçar a fé, vale a pena seguir ao Senhor Jesus, vale a pena a obediência à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e apesar das aparências. Qual a base da nossa fé? O que é que Deus espera de mim? O que é que de fato Deus quer que eu faça? Eu acho que não sou só eu que lido com estas dúvidas e outras dúvidas que muitas vezes vêm ao nosso coração, à nossa cabeça. O fato é que eu suponho que se você for parecido comigo, você e eu somos instáveis na nossa fé. Muitas vezes nós queremos ver para crer, nós queremos experimentar algo para então podermos dizer vale a pena. Existem algumas bases erradas ou algumas bases falsas nas quais eventualmente nós podemos estar apoiando a nossa fé. E aliás, são bases, são fundamentos que estão correndo por aí. Eles estão sendo propagados por aí. Por exemplo, a ideia de uma religiosidade ou uma religião hedonista. Hedonismo é basicamente a busca do prazer. É você se sentir bem. Se isso lhe dá prazer, se isso torna você mais contente, se você fica feliz, então isso é legal. Para você isso aí é válido. E por vezes a busca do prazer ela é confundida com alguma fórmula religiosa. Geramos uma série de religiosos que nada mais são do que consumistas, em busca de algum tipo de satisfação, de algum tipo de emoção, de algum tipo de felicidade ou de alegria, e este sistema religioso possa trazer para si. Isso está extremamente divulgado nesse mundo hedonista no qual nós vivemos. Outra fórmula, outra base é essa religiosidade humanista, que coloca o ser humano como a razão maior e final de toda a história, de toda a criação. O homem sendo o centro das atenções, e o universo todo e as forças cósmicas submetidas a essa vontade do homem. O homem como um reivindicador dos seus direitos, das suas preferências. Existe ainda aquela religiosidade do mérito, ou seja, aquelas pessoas que procuram fazer por merecer, ganhar alguma coisa de Deus, ou do seu Deus, ou da sua divindade, buscando as bênçãos através de sistemas legalistas, que se impõem certos rituais que fazem com que ela mereça alguma coisa de Deus. Mas a mais comum e talvez a mais rasa de todas as que estão em voga hoje em dia, e atenção, porque você pode ser facilmente levado a abraçar esse tipo, é a religiosidade fast food. É aquela religiosidade que busca resultados imediatos, satisfação imediata, busca de soluções mágicas, uma espécie de autoajuda, em que você tem ali os 3 passos para ser feliz, ou 5 passos para fazer a vontade de Deus, ou
essas bases, esses fundamentos, eles são falaciosos, eles são enganosos, porque eles não promovem aquilo que é a base do relacionamento com Deus. Por isso, a gente conhecer a vida e conhecer o coração de homens que andaram com Deus, nos ajuda a identificar bases, alicerces espirituais que garantem para nós que vale a pena andar com Deus, que vale a pena seguir ao Senhor Jesus, apesar das aparências e apesar das circunstâncias. Homens, por exemplo, como um indivíduo chamado Policarpo de Esmirna, que viveu lá no 3º século depois de Cristo. Policarpo era um líder da igreja, a igreja que nascia ainda naquela época, a igreja que se formava, vivia na região da atual Turquia, né, Esmirna, daí o seu nome, Policarpo de Esmirna. Policarpo, finalmente, ele experimentou a perseguição. E ele foi procurado, tentaram escondê-lo, ele era tão importante para a igreja, suas palavras eram tão importantes que a própria igreja da época tratou de escondê-lo, mandou-o lá para uma fazenda, para um lugar isolado. Mas quando ele ficou sabendo que os seus irmãos em Cristo, os seus irmãos de fé estavam sendo aprisionados e torturados, em que eles estavam tentando achá-lo, ele foi e se entregou. E tentaram fazer Policarpo negar a sua fé, e insistiram muito que ele negasse a sua fé, e o ameaçaram com uma fogueira, com um martírio, se ele não rejeitasse a Jesus. E ele insistiu com isso, e finalmente ele foi levado até a praça onde ele seria imolado, e ali o governador deu um ultimato para ele: você tem a sua última chance, esta é a última oportunidade, rejeite a sua fé e você sai daqui vivo. E Policarpo disse aquela frase que entra para a história: por 86 anos eu tenho andado com o Senhor e Ele nunca fez algo mal para mim. Por que eu blasfemaria contra Ele dessa forma? Um homem que aprendeu que, apesar das circunstâncias, andar com Deus é experimentar a bondade de Deus e descobrir que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias aparentemente apontem o contrário. Conta a história, só para terminar, a história de Policarpo, que quando incendiaram a fogueira, as labaredas elas cresceram ao seu lado, mas elas não o atingiam. Elas fugiam dele. E Policarpo ali amarrado, preso numa estaca, enquanto o fogo crescia, ele louvava, ele cantava, ele exaltava ao Senhor, até que finalmente o fogo queimou. Um homem que vale a pena conhecer. Homens que têm colocado o seu coração e têm direcionado a sua vida em andar com Deus, que dizem para nós vale a pena. E um outro desses homens, além de Policarpo, é um indivíduo lá da antiguidade chamado Davi. E no Salmo 25, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, Davi ele vai revelar para nós alguns aspectos extremamente preciosos do que significa andar com Deus. E a sua descoberta de que Deus trata com misericórdia. Deus trata com distinção. Deus trata de uma forma diferenciada aqueles que o buscam, mas que o buscam em verdade. Salmo 25. O cristianismo, meus queridos, ele não é uma religião no sentido geral do termo religião. Ele é antes uma questão de relacionamento. O cristianismo não se trata de algo que você faz, mas de algo que você busca e que você ganha, que você recebe. Também o cristianismo não está restrito a esta vida se estender para a eternidade, mas de a eternidade invadir esta vida. Isto é o cristianismo. Não existe manipulação possível. Não há espaço aqui para barganha com Deus. Os termos do relacionamento, eles não são estabelecidos nem ditados por nós, homens, mas eles são ditados pelo Deus que nos acolhe. E aí um salmo como este, Salmo 25, ele nos ajuda a entender como é que nós podemos, ou como é que o homem pode se encontrar com Deus e receber de Deus um favor que é diferenciado, um favor que é especial, é a eternidade invadindo a vida temporal.
Este salmo, e nós vamos estudá-lo durante 4 semanas, hoje é apenas uma introdução nos primeiros versículos aqui. Este salmo, ele apresenta 2 lados, ou apresenta as 2 bases sobre as quais nós devemos apoiar o nosso relacionamento com Deus. De um lado, o caráter de Deus, o caráter misericordioso, o caráter benevolente, o caráter carinhoso, o caráter cuidadoso de Deus. Ele cuida, ele protege, ele supre, ele atende. De outro lado, o caráter reverente daquele que busca a Deus. A humildade do homem e da mulher de saber que não merece nada daquilo do que está recebendo de Deus, mas porque o busca baseado no caráter de Deus e em humildade acaba recebendo. Salmo 25, ele começa com uma declaração, com uma afirmação: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Isto é buscar a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Esta expressão, elevar a alma a Deus, ela é um termo, ela é uma expressão hebraica recorrente, especialmente nos Salmos. Muitas vezes nós vamos encontrar essa expressão: eu elevo a minha alma, eu elevo o meu coração, eu elevo o meu olhar ao Senhor. Ela significa desejar, ansiar, buscar a Deus. Aqueles que têm a nova versão transformadora, NVT, devem estar lendo aí: a ti, Senhor, entrego a minha vida. Porque parece que o sentido da expressão é essa: Senhor, eu entrego a minha vida. Elevar a alma é apontar a direção da vida. É elevar a alma a Deus, a entregar-se a Deus. Talvez o sentido dessa expressão ele fique mais claro quando nós lembramos que Jesus, que é Deus, ele disse assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Senhor, eu elevo a minha alma, eu elevo a minha vida, eu elevo o meu coração. Senhor, tu és o meu tesouro. Tu és o meu tesouro. Aquilo que para nós é a coisa mais preciosa, indica aonde eu coloco o meu coração. E se você quer observar, ou quer avaliar, ou busca entender onde é que está o seu coração, pergunte-se aonde você coloca o seu coração quando enfrenta problemas, ou quando enfrenta tribulações. Aliás, o contexto do Salmo 25 é de tribulação, é de dificuldade, é de adversários, é de inimigos, é de problemas. E Davi está dizendo: Senhor, nessa hora, é a ti que eu elevo a minha alma. Para quem eu corro quando os problemas surgem? Aonde eu coloco o meu coração quando eu traço os meus planos para ser feliz? Aonde eu vou buscar felicidade? Onde eu vou buscar realização? Aonde eu penso que eu vou encontrar plenitude de vida? É para lá que eu elevo o meu coração. E Davi está dizendo: Senhor, eu elevo a minha alma a ti. A direção do meu coração, a direção da minha alma, a direção da minha vida é o Senhor. Quando surgem as perguntas e as dúvidas e eu não encontro respostas favoráveis, para onde corre o meu coração? Para onde a minha alma se dirige? E Davi está dizendo: Senhor, eu levo a minha alma à tua presença. Ainda que a expressão nos Salmos, de maneira geral, ela seja repetida e parece indicar uma experiência que você vai tendo vez após vez, o sentido aqui nesse Salmo, especificamente aqui, é de uma atitude única na vida. Senhor, a minha vida pertence a ti, a minha alma pertence a ti, o meu coração pertence a ti. Como que Davi, lembrando ao Senhor que ele tinha feito uma entrega total, uma entrega definitiva. Uma entrega que de tempos em tempos ela era lembrada, ela era repetida, mas não no sentido de ser uma nova entrega, senão que ela era uma lembrança daquela entrega que ele fez um certo dia na sua vida.
Eu fico lembrando muitas e muitas vezes a respeito daquele carnaval de 1974. E lá se vai muito tempo. Quando, de uma forma inicial, de uma forma muito categórica, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E às vezes eu tento puxar de volta, e às vezes eu quero, mas eu preciso voltar para lá e dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E parece que é isso que Davi está lembrando aqui no começo desse salmo. Antes de falar dos problemas, antes de falar das situações que o cercam, antes de falar das suas angústias, ele diz, Senhor, a minha alma, a minha vida, meu coração estão nas tuas mãos. Uma entrega a Deus. Mas agora Davi vai falar a respeito dos favores de Deus. E os favores de Deus na vida daquele que é filho, daquele que rende a sua alma a Ele, são favores muito especiais. Versículo 2. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado. Outras versões falam de envergonhado. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. A primeira coisa que Davi compreende como um favor de Deus na sua vida é a fidelidade de Deus à sua palavra. A fidelidade e o compromisso que Deus tem com as suas promessas. Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele promete. Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para que se esqueça daquilo que prometeu. Nem em relação ao crente, aquele que entrega a sua vida a Ele, nem em relação àquele que se nega a entregar a sua vida a Ele. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua promessa. É perceptível aqui a inquietação de Davi. Uma inquietação que eu tenho de tempos em tempos e que eu penso que você também tem. Ele teme que de alguma forma Deus possa desampará-lo. E ele vai ser humilhado, porque ele confiou em Deus e Deus puxou a escada e ele ficou pendurado no pincel. Porque ele creu em Deus, porque ele esperou em Deus e de alguma forma Deus não agiu. Deus não fez o que prometeu. E ele que esperava em Deus, ele vai ser envergonhado diante dos seus inimigos, diante dos seus adversários, diante daqueles que não dão bola para Deus. Ele teme essa vergonha que ele possa sofrer diante dos ímpios. Mas ao mesmo tempo ele se apega em Deus. Eu em ti confio, ó meu Deus, eu confio no Senhor. E eu creio, e eu confio, e eu acredito que o Senhor não vai me desamparar. O Senhor não vai deixar de prometer ou de cumprir aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não vai permitir que a sua palavra fique incompleta, fique impraticada. O Senhor vai fazer aquilo que está dito aí na palavra. Você alguma vez já se decepcionou com pessoas que prometem e não cumprem? Não precisa responder. Você alguma vez já se decepcionou com seu time? Não precisa responder. Você alguma vez já se decepcionou com o governo? Precisa responder. Você alguma vez já se decepcionou com irmãos na igreja? Esse é o temor de Davi. Que Deus, de alguma forma, possa agir como essas situações. Eu confio no Senhor, não me deixa em perrengue, não me deixa passar mal, não me deixa na mão, Senhor. Eu não quero ser envergonhado, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Alguma vez você já fez um negócio que parecia ser um negócio da China e se deu mal? Que vergonha! E Davi está dizendo, eu não quero passar vergonha de ter confiado no Senhor, de ter esperado no Senhor, de ter crido no Senhor, de ter testemunhado do Senhor. E o Senhor me deixa na mão. Esse é o sentimento dele aqui. Ele sabe que ele não pode confiar nos homens, mas em Deus. Deus não vai falhar naquilo que ele prometeu. Deus não deixa os seus na mão. Gravou essa frase? Deus não deixa os seus
na mão. Nunca. Quando surgirem provações, quando surgirem dificuldades na sua vida, quando surgirem aquelas perguntas que não tem nenhuma resposta fácil, lembre-se, Deus é fiel, porque Deus é fiel a si mesmo. Ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Essa é a primeira bênção, esse é o primeiro privilégio, o favor de Deus na vida daqueles que entregam a sua vida a Ele. Ele é fiel à sua palavra. Em ti confio, meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem. Não é a ideia do inimigo ser mais forte, não, que os meus inimigos que não confiam no Senhor acabem provando que eu estava errado e que eles estão certos, e não acreditar no Senhor. Não deixe isso acontecer. Versículos 4 e 5 mostram para nós também a orientação segura de Deus na vida daqueles que são dele. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Repara nos verbos que Davi coloca aqui. Mostra-me, ensina-me, guia-me, de novo ensina-me. Esse aqui é o GPS de Deus na vida da gente. Esse é o GPS. Eu gosto dos GPS atuais, né? Eles mostram, tá? Porque tem aquela tela, eles mostram, eles falam, recalculando, entra à direita, eles alertam, e Davi está falando aqui, Senhor, mostra teu caminho, me ensina, me guia pelo teu caminho. O GPS leva você para o destino, e Deus quer levar os seus filhos para o destino. E para levar os seus filhos ao destino, a orientação de Deus, ela é uma orientação segura. Quando é preciso recalcular, ele recalcula. Quando é preciso corrigir, ele corrige. Quando é preciso alertar dos perigos à frente, o GPS avisa do radar, o GPS avisa da tranqueira, do engarrafamento que tem à frente. O Senhor, quando é preciso advertir, ele adverte. Nós encontramos essa orientação segura, sabe aonde? Na palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem chegue no destino, a fim de que o homem seja apto, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus dirige. E Davi sabe que esse é um favor especial na vida daqueles que são de Deus. Se você não liga o GPS divino, você não liga não tem como ter orientação segura. E também não tem como chegar no destino. Não tem como chegar no ponto em que ele quer que você chegue. A necessidade da nossa fé está baseada na palavra. E não naquelas bases falsas de sentimento, de impressões, de sensações ou de opiniões, enfim. É na palavra de Deus. Eu falei antes das bases que garantem que vale a pena andar com Deus. E Davi aqui nesse início do Salmo 25, depois de declarar sua entrega a Deus, ele fala de dois favores de Deus na vida do cristão. O primeiro deles é essa ideia de que Deus ele não deixa na mão. A segunda é de que Deus dá uma direção que é segura. Você notou que não consta aí bênçãos, não consta aí poder, não aparece aqui prosperidade, facilidades, sucesso. Essas coisas são secundárias, elas são dispensáveis, elas são secundárias, completamente desimportantes no que tange ao nosso relacionamento com Deus. Coisas que, às vezes, aí no nosso mundo atrás de holofotes, atrás de celebridades, atrás de tantas coisas, dá tanto valor na palavra de Deus e na vida de um homem que andava com Deus, isso não tinha tanta importância. Ele não buscava esses favores
secundários, ele buscava aquilo que é essencial. Deus, não me deixa na mão, cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra. Cumpre plenamente a tua palavra. Não permita que os outros riam de mim, porque eu andei com o Senhor a minha vida inteira. E em segundo lugar, me dá direção. Me mostra o caminho. Me faz andar no teu caminho. Me ensina o teu caminho, porque é no teu caminho que eu quero andar. Buscar a Deus, em primeiro lugar, receber os favores de Deus, mas este buscar a Deus, ele precisa ser em verdade. Versículos 6 e 7 mostram para nós um aspecto desse relacionamento com Deus que condiciona, na verdade, a forma como eu me relaciono com Ele. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Primeiro vamos deixar claro que Deus não se esquece de que Ele é. Tá? Quando Davi pede, lembra-te, ele na verdade, ele está se lembrando de que Deus é assim. E ele está não condicionando Deus, nem dando uma cutucada em Deus, mas ele está dizendo, Senhor, o Senhor é assim. E se você reparar nas qualidades de Deus que são apontadas por Davi aqui, repara, compaixão, misericórdia, bondade. Compaixão é a capacidade que Deus tem de condoer-se, de entender e sofrer a nossa condição, muitas vezes a nossa condição de fraqueza, de fragilidade, de dificuldade, de incredulidade, de dureza de coração. Deus sabe as consequências do pecado, Ele sabe o que nós sofremos por conta do pecado que nos assedia. E Deus, ele se condói de nós. Mas essa compaixão de Deus, ela não é um sentimento apenas passivo, que ele fica sentindo dó, sentindo pena da gente. Não, é um sentimento que o impulsiona à ação. E 2 vezes fala aqui a respeito de misericórdia. E misericórdia tem a ver com esta capacidade de Deus de amar de forma ativa, de amar de forma dinâmica. É a resposta, é a reação de Deus à sua compaixão. É um dos termos mais preciosos do Antigo Testamento. Hesed, o amor leal, o amor fiel, o amor de pacto de Deus para com aqueles que se achegam a Ele. E fala também a respeito da bondade de Deus. Deus que não pode fazer o mal, não pode praticar o mal, que não pode propor o mal, que não pode impulsionar você para o mal, para o erro, mas um Deus que na sua essência é bom e tudo aquilo que Ele faz é bom. A noção de que o relacionamento dele, Davi, com Deus, estava baseado na misericórdia e na compaixão de Deus e não nas suas qualidades pessoais, isso estava claro para Davi. Isso era nítido para ele. Ele sabia bem que os seus pecados faziam separação entre ele e Deus, mas que a misericórdia de Deus, de uma forma que Davi ainda não podia compreender e nem explicar plenamente, que atinge o seu ápice na pessoa de Cristo e na obra de Jesus lá na cruz, e Davi ainda não conhecia isso plenamente, mas ele sabia que de uma forma qualquer, Deus rompia essa barreira de separação e que lhe era favorável. Deus agia em favores para com ele, Davi. E é assim que tem que ser o nosso voltar-se para Deus. Na verdade, quando eu digo, Senhor, a Ti eu elevo a minha alma, eu não posso esperar de Deus outra coisa que não seja Ele haja baseado na sua compaixão, na sua misericórdia e na sua bondade. Eu preciso que Deus haja na minha direção a partir do seu caráter, e não a partir daquilo que eu sou,
porque se for a partir daquilo que eu sou, Deus vai se afastar. Ele não vai aceitar que eu me aproxime dele. Aqui nós temos, no início desse salmo, o quadro do coração de Davi. E Davi compreendia, Deus trata com misericórdia, Deus trata com intenso favor aqueles que o buscam, mas que o buscam em humildade, que o buscam em verdade. Sabe qual é o coração, o cerne desse Salmo 25? E pastor Alexandre ou pastor Elias, alguém vai pregar sobre isso nas próximas semanas? Está lá no versículo 14. E na NVI diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu gosto muito da forma como esse versículo está traduzido na versão atualizada. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Sabe o que Deus quer com você, comigo? Quando nós erguemos a nossa alma, quando nós elevamos a nossa alma, quando a nossa vida se direciona para ele e é entregue a ele, ele quer intimidade. Intimidade. Para poder revelar os seus segredos. Já estão, na verdade, revelados, mas para poder esclarecer-nos a respeito de toda a sua palavra, para que nós saibamos, vale a pena andar com o Senhor. Você não será envergonhado, você não vai ficar na mão, você vai ter uma direção segura quando você se voltar para Ele, baseado na misericórdia dEle. O mundo que nós vivemos, ele é um mundo confuso, ele é um mundo em que às vezes a aparência é de que é melhor você trilhar outro caminho, porque o caminho de Deus ele é severo, ele é difícil, ele é o caminho estreito. Mas a Bíblia diz que tem caminhos que parecem bons, mas que são caminhos de morte. Esse caminho do Senhor, esse é o caminho seguro. E lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Ah, valeu a pena. E quem sabe você vai dizer como a Policarpo. Há tanto tempo eu tenho andado com o Senhor, ele nunca me fez mal. Eu vou blasfemar contra ele agora. Vale a pena andar com Deus. Eu digo isso para vocês de coração. De coração. Tantas vezes nós somos atacados, vilipendiados, nós somos agredidos, nós somos humilhados, nós somos atacados. Vale a pena. Não por causa de bênçãos que eu recebo, mas por causa da bênção principal. Como foi cantado pelo Fábio aqui. Quando ele está junto, ele está do lado. Quando ele é o recurso, quando ele é a força, quando ele é a proteção, quando ele é o amigo, ele está do lado. Vale a pena andar com Deus. Mesmo quando as circunstâncias pareçam indicar o contrário. Mesmo quando as dificuldades parecem que se avolumam. E você pensa, é agora que eu vou submergir. Agarre-se a Ele. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena elevar a vida, elevar a alma, dizer, Senhor, está aqui. Sabe por quê? Porque a intimidade do Senhor é exatamente para esses. Para esses. E a esses Ele dá a conhecer os seus segredos. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós temos que aprender, de fato, a nos aproximarmos do Senhor cada vez mais em verdade, em humildade, em reverência. Senhor, não podemos pensar que a gente pode chegar na Tua presença de qualquer jeito. E nem tampouco pensar que merecemos alguma coisa da parte do Senhor. Mas uma coisa, por causa da Tua palavra, nós podemos saber. E quando nós nos aproximamos de Ti, quando nós elevamos a nossa alma a Ti, nós vamos deparar com um Deus que é misericordioso, compassivo e bondoso. Um Deus que é capaz de entender as nossas fraquezas, entender as nossas debilidades, que conhece perfeitamente as nossas necessidades reais, não aquelas que eu acho que eu tenho, mas aquelas que o Senhor conhece perfeitamente. E o Senhor é o único que pode supri-las. Felicidade, realização pessoal, alegria, estas coisas elas só fazem sentido quando nós andamos no Teu caminho.
E como salmista, nós juntos aqui queremos pedir, mostra-nos, Senhor, o teu caminho, ensina-nos a andar no teu caminho e atende aos anseios do nosso coração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.